Antes de iniciar esse vídeo, por favor, curte, já vou lembrando, se inscreve no canal, comente se você tiver alguma opinião, se você tiver alguma coisa pra compartilhar. Compartilhe esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir o que tem aqui. Espero que você goste. Olá, gente, tudo bom? Hoje o tema do vídeo é bem aquela pergunta assim, meu Deus, por que é tão difícil criar filhos? E eu estou aqui para responder a sua pergunta, por que é tão difícil criar filhos? Porque a educação é a parte mais difícil da maternidade, sim. Não é a privação de sono, não é a amamentação, não é a alimentação, é a educação. Quando chega a fase das birras, misericórdia. Jesus, onde eu fui amarrar o meu jegue, como diz lá na Bahia. E eu vim aqui para poder esclarecer por que a educação é o ponto mais difícil da maternidade, mais desafiador. Porque, gente, quando as pessoas falam assim, meu Deus, fiz um mini eu, uma mini eu. Sabe por quê? Porque para educar, antes a gente precisa se educar. E ninguém está disposto a se educar. Na verdade, uma parcela muito pequena está disposta a se educar antes de educar. E tudo isso mexe muito com a gente, porque mexe com coisas do passado, talvez, traumas que algumas pessoas tenham, e aí aplicam, né, replicam nos filhos algumas atitudes. Mas principalmente porque para criar filho a gente precisa ter paciência. E paciência é uma virtude, e toda virtude ela não vem pronta, né? Qualquer virtude ela precisa ser muito bem praticada, sabe? A gente precisa querer ser. E a paciência é assim, a gente precisa querer ser paciente. E precisa trabalhar nisso diariamente. São pontos muito importantes. E criança mexe mesmo com a nossa paciência. Não tem jeito. Então, esse é um dos pontos, né? Que é a questão da paciência. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre paciência. Para poder a gente trabalhando esses pontos, né? Que são coisas que eu também estou trabalhando em mim. Não trabalhei, estou trabalhando, ainda estou no processo de muita mudança. A educação, gente, ela demanda o melhor da gente. Em todas as esferas, né, da educação. Se a gente quer que os nossos filhos, eles sejam os melhores no que se proporem a fazer, na verdade, né? A gente quer que os nossos filhos sejam crianças saudáveis, crianças educadas, crianças pacientes, crianças ativas fisicamente. Queremos que os nossos filhos leiam, queremos que os nossos filhos tenham cultura. Mas a gente tem isso com a gente tem esse cuidado com a gente cobra isso de nós mesmos, sabe? A gente tem esse cuidado fisicamente, a gente tem trabalhado a nossa educação, a nossa cultura, a nossa alimentação. Porque assim, é muito fácil morrer pelos filhos. Na verdade, morrer por alguém, pelo marido, pelos filhos, pela mãe, é um ato de impulso, né? É um amor tão forte, algo tão avassalador, que se vier, você se joga na frente mesmo, sabe? Então, é uma grande prova de amor, mas a maior prova de amor é viver por eles, não é morrer por eles. Ah, mas Jesus morreu por nós, mas antes de Jesus morrer por nós, Jesus viveu por nós. Jesus não só morreu pela gente, Jesus morreu por você, mas Jesus também viveu por você. A vida de Jesus foi inteira de sacrifícios. Jesus veio em carne e se manteve em espírito durante toda a vida dele. Então, ele se sacrificou diariamente por você. Ele não só morreu por você, ele viveu por você. E você está disposto a viver pelo seu filho? Isso significa ser alguém paciente, ser alguém com bons hábitos, ser alguém fisicamente ativo para que o seu filho te admire. Eu sempre falo isso aqui sobre a questão da admiração, né? Nos tornar pessoas obedecíveis, né? Que os nossos filhos tenham vontade de obedecer. Puxa na sua memória, e não precisa ser a pessoa que você conhece pessoalmente, as pessoas que você mais admira. Eu admiro pessoas que gostam de ler livros bons, que têm um bom hábito cultural. Admiro pessoas que acordam cedo para malhar. Admiro pessoas que têm uma boa cultura. Essas são as pessoas que eu, Débora, admiro. Admiro pessoas que têm uma vida com Deus. Mas assim, quem eu vou ser para o meu filho, para ele me admirar? Porque assim, enquanto ele é pequenininho, a gente é o mundo deles. Mas depois que cresce, a gente precisa ter razão para que os nossos filhos nos admirem e nos obedeçam.
Então você está disposto a viver por ele, você está disposto a ler, você está disposto a ouvir músicas boas, você está disposto a abrir mão da sua impaciência, do seu ego, a abrir mão de você para viver por eles. Eu acho que a nossa vida, a gente precisa ser como uma vela. O objetivo da nossa vida é ser como uma vela. A gente acende e queima para iluminar os outros. Então, foi isso que Jesus fez. Jesus foi uma vela. A vida dele foi para servir. Então, enquanto ele iluminava os outros, ele ia morrendo para ele mesmo. Entendeu? A vida dele não acabou nele. Ele iluminou. Ele serviu a vida inteira. Então, a gente precisa servir. E o servir não é só, mas eu faço a comida, mas eu limpo a casa, mas eu dou banho, não. É você abrir mão de fazer o mal, né? A Bíblia fala que o mal, acho que era Paulo, foi Paulo quem falou isso, né? O mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero, esse eu acabo não fazendo. Então, a gente precisa ser forte no bem. E falar assim, eu decido hoje fazer o bem, para que os meus filhos tenham um exemplo dentro de casa. E viver nesse propósito, e ter constância nessas escolhas que faz. Eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar muito, 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 muito. Mas eu tenho decidido dia após dia ir melhorando pontos, sabe? Eu comecei a trabalhar minha paciência. E aí aconteceu um episódio em que eu corri de um ponto ao outro, devo ter corrido uns 30, 40, 50 metros no máximo, e cheguei no carro extremamente ofegante, e meu filho estava dentro do carro. E eu me senti constrangida, porque eu me senti tão fraca, sabe? Tão frágil diante dele. E não é que eu queira ser alguém invencível, mas eu quero que ele olhe pra mim e que ele veja uma pessoa forte. Que ele veja uma pessoa assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Mas o que você tem feito pra isso? Sabe? Eu melhorei minha alimentação por causa dele. Eu comecei a ler, eu não retomei o hábito da leitura, eu desenvolvi o hábito da leitura, porque eu lia muito esporadicamente. Eu diminuí o uso de celular. Eu parei de assistir Netflix no tempo que ele está acordado, não é nem por falta de tempo. Por exemplo, se ele está dormindo, né, na soneca, ao invés de estar assistindo Netflix, eu tô lendo. Eu leio livros para aprender mais sobre a mente dele, sobre como criar ele da melhor maneira. Então, eu tenho escolhido viver por ele. E você tem escolhido viver pelo seu filho? Porque quando a gente escolhe viver por eles, né? Isso implica em moldar a gente, educar a gente literalmente, né? A educação dos filhos, ela se torna mais fácil quando a gente se educa. Se eu sou uma pessoa paciente, eu vou passar para o meu filho o quê? A paciência. Se eu sou uma pessoa educada, eu vou passar para ele o quê? A educação. Se eu sou uma pessoa que leio, eu vou passar para ele o quê? O hábito da leitura. E assim, uma coisa puxa a outra. Assim como um abismo puxa o outro, a bondade puxa a outra. Então, a maternidade, a educação, ela é difícil porque a gente precisa antes ser melhor. A gente precisa mudar. A gente precisa escolher o bem. Então, se a gente vê o nosso filho ali em um ataque de birra, se a gente vê o nosso filho quebrando a casa, e a gente vai lá e quebra junto com ele, você ensinou o que pra ele? Que esse é o jeito de ser. Se quando você precisa falar com seu filho, você precisa estar gritando, você tá ensinando o que a ele? Que ele também precisa gritar. Se você vai... Seu filho tá com uma coisa na mão, você toma, você tá ensinando o que a ele? Então a gente precisa ter mansidão e domínio próprio. A Bíblia, gente, é o guia perfeito, tá? Tudo que a gente vai falando aqui tem na Bíblia, porque Deus não erra. A Bíblia é um manual de instruções, literalmente. Então a gente precisa ter domínio próprio, mansidão, bondade, paciência. E é isso. Quando a gente se educa e a gente decide ser melhor, você pode ter certeza absoluta que a sua maternidade vai ser muito mais leve e criar filhos vai ser muito mais fácil. Os nossos filhos vão ser o que a gente é, muito mais do que o que a gente quer que eles sejam. Então, repense isso. Será que não está tão difícil porque não sou eu quem estou dificultando? Será que eu que não estou sendo a errada da história? Não o meu filho, que é apenas uma criança?
E é isso. Eu lhe convido a esta reflexão. Não quero me estender muito, embora eu tenha me estendido, mas eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. Eu quero que chegue ao seu coração, não quero que pare aí, sabe, só na mente. Eu quero que realmente entre no seu coração. E se eu conseguir com esse vídeo que uma mãe, né, que geralmente são mães que assistem, que uma mãe mude o seu jeito, que uma mãe opte por se educar, por ser melhor para si mesma, para que reflita nos seus filhos, eu vou estar muito satisfeita. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que precisam ouvir. Eu vou estar aqui compartilhando mensagens semanalmente que lhe encorajem, que ajudem mesmo assim a você ser alguém melhor. Tamo junto, conte comigo e eu estou aqui para crescer junto com você. Tenho certeza que a gente pode ser alguém muito, muito melhor do que quem nós somos hoje. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.